Bom, vamos para mais uma resolução de exercício. O exercício 3 da avaliação de vocês, ele se refere ao seguinte: dos planetas que orbitam próximo ao Sol, Mercúrio apresenta as menores dimensões. Com um diâmetro de 4.800 km, quase 3 vezes menor que a Terra, esse planeta apresenta contrastes impressionantes de temperatura na superfície, atingindo durante o dia valores que se aproximam de 350 graus. Então, o exercício 3, ele me dá uma primeira temperatura de 350 graus Celsius e uma segunda temperatura, que é à noite, ele me dá o valor de menos 170 graus Celsius. Expressa essa variação de temperatura em Kelvin. Então ele quer saber essa variação de temperatura, só que em Kelvin. Tudo bem? Então vejam bem, para eu responder esse exercício, ele me deu duas temperaturas, tudo bem? E ele quer calcular uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura é simplesmente a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, por conveniência, eu vou deixar a minha temperatura maior como sendo a minha temperatura final e a minha menor como sendo a minha temperatura inicial. Tudo bem? Só que ele quer em Kelvin. Quando ele fala em Kelvin, então eu sou obrigado a transformar isso aqui, essas duas temperaturas que estão em graus Celsius, para Kelvin, para depois eu jogar dentro da minha equação. Então, primeiro vamos para as transformações, certo? Como a gente está estudamos, né, discutimos temperatura, então eu tenho essa equaçãozinha aqui de transformação de temperatura, que são padrão, que é a temperatura Celsius sobre 5, temperatura menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Isso aqui a gente viu no começo do ano. Isso aqui é o padrão das três unidades de temperatura, certo? Como eu quero transformar de Celsius para Kelvin, tudo bem? Então eu vou simplesmente utilizar esses dois termos da equação. Esse termo aqui eu ignoro. Então eu vou reescrever aqui. Se temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, certo? Agora eu vou transformar minha primeira temperatura de 350 graus. Então eu posso cortar isso aqui e isso aqui. Sobrou para mim temperatura Celsius sobre temperatura, que é igual a temperatura Kelvin menos 273. Sobrou isso aqui para mim, certo? Agora eu vou transformar. Minha primeira transformação. Essa aqui é minha equação para transformar a temperatura Celsius em temperatura Kelvin. Então, minha primeira eu vou pegar 350 graus Celsius e vou colocar no lugar de temperatura Celsius, que é igual a temperatura Kelvin menos 273. Como eu sempre faço, se A é igual a B mais C, B mais C é igual a A, certo? Então, se 350 é igual a este termo, esse termo é igual a 350. Então, temperatura Kelvin será igual a 350. Está menos, ou seja, negativo de um lado da expressão, passo para o outro, positivo. Então, minha temperatura Kelvin vai ser igual a 350 mais 273, 623 Kelvin. Então, eu já fiz a minha primeira transformação. Então, 350 graus Celsius é a mesma coisa, equivalente que 623 Kelvin. Tudo bem? Agora eu vou transformar essa segunda temperatura aqui. Como eu já sei que é essa equação, então vou reescrever ela aqui. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então eu venho, valor da minha temperatura agora vai ser menos 170 graus Celsius. Quero descobrir essa temperatura em Kelvin. Então vou simplesmente resolver essa expressão. Este lado, se A é igual a B mais C é igual a A. Se menos 70 graus é igual a este lado,
Então, este lado vai ser igual a menos 170. Então, minha temperatura Kelvin vai ser igual a menos 170. Tá menos, vai para o outro lado, positivo. Se está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, minha temperatura Kelvin vai ser igual a menos 170 mais 273 é igual a 103 kelvins. Então, menos 170 graus Celsius é a mesma coisa, equivalente que 103 Kelvin. Agora que eu estou com as minhas duas temperaturas em Kelvin, vou calcular minha variação de temperatura. Então, minha variação de temperatura vai ser igual a minha temperatura final, 623, menos a minha temperatura inicial, 103. Então, minha variação de temperatura vai ser igual a 520. Se os dois estão em Kelvin, então aqui vai ficar Kelvin.